Olá, turma! Imagina só, estamos em um momento extremamente importantíssimo e propício para pensarmos desde já sobre a gestão tributária corporativa de 2023. Quiçá quem já saiu na frente já ganhou aí muito tempo. E olha, mas você também que ainda não saiu na frente, consegue caminhar bem essa jornada e já começar a pensar sobre o seu planejamento tributário. Então, pessoal, conseguir utilizar o planejamento tributário que hoje nós temos, que é exatamente uma ferramenta legal, uma ferramenta da princípio da legalidade muito claro, que é o meio pelo qual eu consigo buscar ali uma possibilidade de uma redução da carga tributária, é uma estratégia extremamente interessante, não só para o mundo corporativo, como também para pessoas físicas. Então, eu preciso começar a pensar em planejamentos sucessórios, em planejamentos sucessivos, enfim, para a gente entender de fato a importância desse planejamento e o quanto de carga tributária eu vou conseguir diminuir, seja percentual, seja ali no sentido numerário da coisa. Então, quando a gente pensa nesse planejamento, ele é preciso um alinhamento muito grande entre o negócio, entre a tributação, de uma forma que eu consiga atingir o famoso propósito negocial. Por que eu falo isso? Normalmente, conversamos aí com empresários, enfim, com empreendedores que começam a crescer de fato e esse crescimento, eles acreditam, né, acham que é somente criar um CNPJ, o segundo CNPJ, o terceiro, e não tem um estudo prévio de quinais, e quando vê a bola de neve já virou. Então, a ideia é que a gente consiga pegar exatamente qual é o melhor tratamento jurídico, qual é o melhor tratamento fiscal e qual é o melhor regime tributário para aquele negócio. Então, entenda que essa importância de um planejamento tributário é justamente para eu conseguir melhorar ali o meu caixa, o meu fluxo de caixa e principalmente a saúde financeira do meu negócio. Então, eu preciso entender. Às vezes a gente tem uma empresa que por mais que a gente fature bem, eu tenho uma alíquota muito alta, tenho uma alíquota exagerada, ou se eu estou no simples, eu estou no anexo correto, dentro do meu anexo, qual é corretamente para ele, e entender de fato o momento em que a empresa está virando. Por que eu falo isso? Porque a depender do ano, a depender das estratégias traçadas, os famosos planejamentos estratégicos anuais, eu preciso entender se de fato aquele momento ele é importante para a empresa. Por exemplo, hoje a gente consegue, nós temos aqui de fato 4 grandes tipos interessantíssimos, nós já detalhamos ele em outro vídeo aqui no canal, então é interessante que a gente entenda de fato, poxa, se eu tenho esse tipo de planejamento tributário, eu vou optar ali por um estratégico. Se eu não tenho um estratégico bem definido, o meu tático, o meu operacional, ele não corre, ele não consegue correr, certo? Eu não consigo ter uma validação sem um pontinho ali do estratégico. E o corretivo é justamente quando eu tenho uma oportunidade de, cometi alguns equívocos, alguns erros, enfim, eu tenho uma possibilidade de corrigir, mas de fato não funciona para 100% dos negócios. Então eu preciso entender até onde exatamente eu consigo chegar. Depois disso eu consigo trabalhar qual é o passo a passo minimamente possível ali para a gente alinhar. Então eu começo com esse processo justamente para o empresário, para outros advogados, contadores realizarem, que é justamente a coleta de dados do negócio. Eu preciso ali do início, eu preciso do ponto inicial, entender de fato como é que funciona a operação, se eu consigo realizar o famoso chão de fábrica pessoalmente, é interessantíssimo, é discutível. Depois eu trabalho a análise da natureza jurídica ali, do enquadramento possível, consigo entender qual é o estudo, a escolha do regime tributário e vou de fato para uma elaboração do plano tributário. Depois eu consigo trabalhar de forma cíclica, tá? De forma cíclica e contínua, a revisão de determinados ajustes dentro do planejamento tributário. Justamente para entender o momento em que eu iniciei e o momento que eu vou finalizar, certo? Então, olha só totalmente a preparação que eu preciso. Pessoal, esse tema aqui é interessantíssimo. Gosto muito de paixão e realmente vem para determinar aí o que de fato nos espera, nos aguarda em 2023. Certo? Então, hoje eu preciso entender desde o porte e estrutura da empresa, eu preciso conseguir enquadrar ela
sendo uma sociedade limitada, sendo empresário individual, sendo ali uma sociedade limitada individual, né, unipessoal. Então, eu preciso entender qual é o enquadramento tributário que a empresa está, realizar um histórico, um estudo do passado da empresa, se toda aquela operação mudou, se a empresa, mesmo enquadrada no Simples, houve algum desenquadramento, e qual foi o tempo desse desenquadramento e por quê, se já teve processos administrativos. Então eu consigo olhar muito além. É um olhar ali criterioso, 360 total, como um todo da empresa. Então a gente precisa realmente avaliar. Então eu vou trabalhando ali qual é o enquadramento tributário, vou olhar para a empresa em 2, 3 anos, 5 anos às vezes, pode ser uma jornada muito longa. Então olha ali essa fatia de 1, 2, 3 anos. Essas atividades profissionais e operacionais, do que eu tenho de administrativos, do que eu tenho da contabilidade, do que eu tenho do financeiro. Então é provisionar ali questão financeira durante o ano, como que eu vou conseguir de fato aquele faturamento, ou o que vai depender da empresa para atingir o faturamento, se eu vou crescer como pessoa, se eu vou crescer como estrutura. Então isso é importantíssimo. Mas aí sim eu chego para o famoso qual é o melhor regime tributário para minha empresa, para o meu negócio. Eu vou trabalhar se é permanecer dentro do Simples ou ir para o presumido e para o real. A depender do prejuízo, a depender do montante, das possibilidades de créditos que não são ali operacionalizadas. Então realmente vai de fato, e são tratativas interessantíssimas para a gente conseguir trabalhar. Depois, quando eu vou para perguntas extremamente importantes, eu vou analisar, por exemplo, qual é o impacto dos impostos sobre cada empreendimento, sobre cada tipo de negócio. Eu vou trabalhar negócios extremamente tradicionais, como também eu posso chegar e trabalhar com startups, que eu vou trabalhar inovação, vou trabalhar tecnologia, vou trabalhar determinadas áreas novas aí para o mercado, mas que de fato você já vai, depois do nosso encontro aqui, você já vai com muito mais ferramentas para conseguir realizar, operacionalizar, né, melhor essa sua fase. Então aqui são perguntas que a gente preparou justamente para vocês entenderem esse impacto dos impostos. Qual é a possibilidade, por que fazer e quais as vantagens que eu consigo realizar dentro do planejamento tributário, que vai muito além de uma redução de carga tributária direta, e se possível for. Então a gente sabe que se eu consigo diminuir a despesa tributária, eu consigo aumentar o meu lucro, e isso de forma totalmente estratégica, tá? Então a gente questiona ali o nosso empreendedor, nosso empresário, justamente para entender, e a nossa empresária também, para entender de que maneira podemos diminuir o peso dos impostos sobre o preço final do produto e serviço. Então você vai um conhecimento muito além do tributário, do contábil, tá? Do fiscal. Depois, como encontrar um equilíbrio na precificação, de forma, né, trazendo lucro para a empresa e levando preços atrativos para a clientela. Então, se exatamente o seu preço, se a sua precificação está de acordo e está te dando ali uma possibilidade de aumento ou de aumento de lucro ali, né, e qual seria essa margem de lucro de forma totalmente respeitada. Depois, existem ali vantagens tributárias que podem ser utilizadas pelo negócio. Muitos empresários, de fato, não têm conhecimento, porque eles se atêm somente na operacionalização, ali, na operação como um todo, e vai acabando fugindo da estratégia. Hoje, muitos CEOs, muitos chefes, líderes, eles vão muito para operacional e acabam esquecendo de forma estratégica da empresa. Então, temos muitas novidades no mercado, que uma remodelagem do produto, por exemplo, tem uma diferença grande para serviço, mas uma remodelagem do produto é capaz de zerar o IPI da vida, é capaz de trazer assim benefícios extremamente interessantíssimos de forma financeira. E aí como que eu consigo manter também, como se manterem benefícios fiscais, como isenções, abonos, sem comprometer ali a operacionalidade da empresa. Então que são questionamentos que você pode conseguir de fato sem muita dor de cabeça, exato? E para a gente finalizar, eu tenho ali uma possibilidade de revisão e uma análise constante. Entenda, o planejamento tributário eu não faço apenas em um ano para o outro. E eu consigo validar ele de forma mensal, eu consigo realizar auditorias, eu consigo traçar um plano de ação muito bem definido. E dentro desse plano de ação, além do que foi proposto, por exemplo, realizei o planejamento tributário agora, finalzinho de dezembro.
para começar a pensar no meu próximo ano, aqui no caso 2023. Então eu preciso entender se nessa remodelagem de governo, nessa mudança de governo, quais as possibilidades que vem que vai trazer para nós. Então eu preciso também precaver de várias outras justiças ou injustiças. Então, olha só a complexidade como um todo. E volta para o profissional do direito e volta para o profissional contábil. Para a gente conseguir realizar excelentes análises para o cliente e já prever ali uma jornada, um caminho para que ele possa perseguir no próximo momento. Então, sempre a gente realiza essa análise e uma revisão constante. Tá, pessoal? Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, um fortíssimo abraço, até o próximo encontro, com muito mais conteúdo aqui para todos nós e que a gente comece os planejamentos tributários desde já. Temos muitas oportunidades e que a gente consiga ali galgar de uma forma muito mais efetiva. Forte abraço, pessoal!